Olá, começamos mais um Domínio Público ao vivo e no programa de hoje debateremos o direito eleitoral e a imunidade parlamentar. E os nossos convidados são o advogado e diretor-geral da Câmara de Novo Hamburgo, David Amaral da Luz, e o advogado e presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, Caetano Cuervo Lopumo. E você pode participar do nosso programa, mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416, ou nos comentários através do Facebook. Boa tarde, doutor, professor. Boa tarde, nosso diretor, David. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, doutor Caetano. Muito obrigado por ter vindo e aceitado o convite, estar participando conosco aqui nesse programa que de grande valia o assunto que vamos debater hoje sobre direito eleitoral, imunidade parlamentar, que são temas que vêm São correlatos, e que dentro desta casa dos próprios vereadores vem sendo debatido. Tem grande dúvida sobre como vai ser a eleição do ano que vem através das mudanças na legislação eleitoral. Acho que ninguém melhor que o doutor Caetano para nos auxiliar aí nesse debate de hoje. É prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez no Domínio Público. Prazer é todo meu, agradeço muito o convite. Eu sempre tenho a oportunidade de discutir direito eleitoral, de discutir direito político. Na verdade, não existe propriamente o ramo do direito político, mas a gente dá este nome para abranger toda aquela família de assuntos, instituições que estão por volta da vida política, né? E a imunidade parlamentar faz parte, né? Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, para mim é um grande prazer, eu vivo disso, a minha profissão é advogar nessa área, lecionar nessa área, estudar essa área. Então, realmente, eu espero que a gente tenha a oportunidade de debater das mais variadas formas possíveis o tema, especialmente considerando que o ano que vem é um ano de eleições municipais, né? Que torna tudo mais interessante e mais importante para o eleitor. Pois é, justamente a gente começa por esse gancho aí, as eleições que estão marcadas para o dia 4 de outubro de 2020. E até quando, em relação a essa data, esse marco, né? Até quando a gente pode ter mudanças na legislação eleitoral para que já estejam aplicadas na eleição em 2020? Sabe, existe a resposta e a resposta. A resposta que deveria ser dada e a resposta que vai ser dada. O que deveria acontecer e o que vai acontecer. Há muito tempo que o Brasil, desde 97, o Brasil tem uma legislação que busca ser uma legislação fixa. Vamos ter uma única lei para as eleições. Antes disso, a cada eleição era feita uma lei própria. Em 97, o legislador disse o seguinte: nós vamos ter uma lei agora fixa para todas as eleições. Ocorre que, desde então, as leis são alteradas. Para dar garantias também, se fez o princípio da anualidade na Constituição. Olha, se alterar a lei tem que ser pelo menos um ano antes da Constituição. Então a gente tinha que ter uma lei fixa que só pudesse ser alterada um ano antes. O que acontece? Que toda véspera de eleição, todo ano anterior à eleição, nós acabamos mudando esta lei fixa e fazemos diversas alterações. Eu até vou te dizer que as alterações desta última vez, as alterações feitas agora, semana passada, retrasada, até 4 de outubro, elas foram tímidas, elas não mudaram tanto o processo eleitoral. Aí tu vai me perguntar o seguinte: então vai valer para as eleições de 2020 as mesmas leis de 2018? Também não é assim. Porque nós vamos ter o TSE fazendo resoluções, como ele faz todo ano eleitoral. Essas resoluções vão ter que estar prontas até março. E essas resoluções são análises da lei considerando as jurisprudências. Então, embora a legislação para as eleições já esteja definida, ainda existem os detalhes que vão constar na resolução do TSE. E também é possível que existam jurisprudências novas, decisões novas, mudando um detalhe ou outro que são relevantes. De qualquer maneira, por isso que eu te digo, a resposta é não. Os pontos essenciais da eleição são esses. A gente já sabe e nós vamos debatê-los aqui. Agora, pode haver alguma mudança da justiça eleitoral, num ponto aqui, num ponto ali, em algumas questões sensíveis ainda que estão dependendo de regulamentação. Perfeito. Doutor David, o senhor também é operador do direito.
Como o senhor vê essas mudanças, né, que ocorrem durante... A questão, a gente sempre fala da questão de judicialização. Ou seja, existe o legislador, e o senhor trabalha numa casa legislativa, que é onde os parlamentares são responsáveis por formular leis. Mas aí entra a questão da interpretação das leis e muitas vezes entra o direito, tendo que equalizar essas questões. Como o senhor vê, por exemplo, o que o doutor Caetano falou, nosso professor, né, sobre essas resoluções do TSE no decorrer do jogo, vamos dizer assim. As resoluções do TSE, elas visam, como o próprio doutor Caetano falou, juntar a legislação eleitoral que temos hoje com a jurisprudência, aquilo que já foi debatido por eles e que por muito tempo vem causando certo conflito na aplicação da lei eleitoral e vem, vamos usar um termo chulo aqui, mas para todo mundo entender, que vem atravancando as eleições. Que são decisões tomadas pelos tribunais da interpretação da legislação eleitoral, que por já terem essas decisões tramitadas pelos tribunais, né, e formando aquilo que a gente chama de jurisprudência, né, uma pacífica ou não, mas a jurisprudência maior, essa interpretação vem para dentro das resoluções, para ajudar na aplicação da lei eleitoral e no transcorrer do processo em si, né, das eleições. Caso importante que nós poderíamos utilizar é Parobé, recentemente, aqui do lado, nossos vizinhos, em que o TSE decidiu novamente que o prefeito teve poucos meses, né, durante esse período. Não, ele ficou um ano. Ele ficou de agosto do ano passado até agora. Só que o TSE, né? Isso, o TSE decidiu que impugnou o registro de candidatura dele. Logo, essas decisões, a gente não sabe bem o caso que foi ali, se eu não me engano, ele teve um problema na prestação de contas e que ele foi diretor de alguma instituição aí. Esses casos, às vezes, se pondera em algumas resoluções, se interpreta de alguma forma e ela vem ajudar. Então, na maior parte das vezes ali, a resolução acaba replicando o próprio texto da lei também dentro dela. Em geral, ela replica o texto da lei. A resolução não pode ser contrária à lei. Agora, vamos lá. Nós estamos vivendo um momento em que o poder judiciário tem uma certa primazia. Até na confiança das pessoas. Isso é um sentimento meu. E acho que de muita gente. Não estou tirando o valor das casas legislativas. Pelo contrário, elas têm que ser cada vez mais valorizadas para a gente poder superar isso. Porque a lei nos dá uma certa garantia. Ela nos permite saber o que eu posso fazer. Mas o fato concreto é que o judiciário tem interpretado a lei e muitas vezes tem criado normas também. Isso é um fato. Uhum. Em algumas circunstâncias, avançando bastante. Em 2006, o TSE chegou a criar uma resolução definindo que quem tivesse tido contas rejeitadas estava inelegível. Quer dizer, foi muito além do que se podia imaginar. Em outros casos, as resoluções do TSE só ajeitam um detalhe ou outro, não é? Mas assim, eu acho que no momento que a gente vive, no quadro que a gente está, quem está interessado, quem estuda direito eleitoral, e os candidatos, obviamente, todos devem estar interessados, ou olhando diretamente, ou para os seus advogados e assessores, a gente tem que ver o que o TSE vai acabar colocando nas resoluções, porque pode vir detalhes novos. Através de casos julgados no próprio exemplo, tribunal. Vamos dar um exemplo concreto, muito importante para o eleitor e para os candidatos. Propaganda pré-eleitoral. Gente, propaganda eleitoral, por norma de lei, ela começa em 15 de agosto do ano da eleição. Antes disso, não é propaganda eleitoral. Não é porque a lei diz que não é. O que existe antes do dia 15 de agosto? O que a gente chama de pré-campanha. É a possibilidade das pessoas levarem ao público plataformas, opiniões políticas, inclusive nas redes sociais, etc. Disse a lei, só o que não pode antes do dia 15 de agosto é o pedido explícito de voto. Então eu posso chegar nas redes sociais e dizer o seguinte, olha, Novo Hamburgo tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Eu sou bom nisso. Estou à disposição aí, quem sabe, pensei Quero em ser concorrer. um pré-candidato. Inclusive, pretendo ser pré-candidato. A lei diz que isso pode.
E pela interpretação do TSE de 2016, isso estava tranquilo. O que aconteceu agora? 2 meses atrás, o TSE enfrentou o caso e disse, não, realmente, a lei diz isso, pode, a jurisprudência aceita, mas neste caso o candidato se passou. Aí existe um porém, entretanto, Aí a gente vai olhar o caso. Por que ele se passou? Ah, não, porque ele botou placas nas ruas, outdoor. Exagerou, porque aquilo ali é outdoor, essa placa era praticamente outdoor não pode na campanha, etc. Aqui se passou. Que ele poderia apresentar um folder com as intenções dele Mas e o auto- relatando a vida, a vida pregressa dele, vamos assim dizendo, Mas no que é o auto- permitido. no outdoor ele isso se é passou. permitido. Aí, logo depois, na semana seguinte, já vem um novo caso. Ah, aqui ele também se passou. Não, mas por que ele se passou se foi só a internet? Ah, porque ele disse a seguinte frase. Eu não me lembro a frase ipsis literis, mas era praticamente vote em mim. Não era vote em mim, mas eu estarei lá e você verá meu nome na urna. Ou alguma coisa que levava o leitor a entender que era para votar nele. mas não era o pedido explícito da lei, mas aí o TSE já começou a ter alguns cuidados. Então, o que eu posso dizer? Olha, a pré-campanha existe, as pessoas vão se manifestar, podem dar ideias, podem discutir política, foi esse o objetivo da pré-campanha, do artigo 36A da Lei 9.504. Agora, os cuidados vão ter que ser feitos no caso a caso. Vai ter que ser feito. Então, assim, e talvez a resolução nos dê uma pista melhor disso, talvez fique neutra quanto a isso. Então é nesse sentido que surgem as resoluções do TSE, para tentar ajudar na aplicação da legislação eleitoral. Mas, doutor, o senhor também é um agente político, né? Uma vinculação partidária. E na questão, por exemplo, da política, do jogo político, vamos dizer assim, essa judicialização, ela atrapalha muito? A gente pode dizer assim, ou ela serve assim como um guia e vem a bom termo? Eu não diria que atrapalha, ela ajuda e muito, porque com essa judicialização, que vem de pouco tempo para cá, ela nos ajuda a ver os políticos que realmente, aqueles que já passaram pela administração, que fizeram algo correto ou não. Tem aqueles que são condenados por improbidade administrativa e já não podem mais participar do pleito e já são de pronto tirados do meio eleitoral, de concorrer, embora alguns insistas, pela justiça eleitoral. No entanto, do meu ponto de vista, o que atrapalha é essa demora e morosidade no julgamento. Por quê? Porque a justiça eleitoral hoje, aqui a nível municipal, é a justiça estadual quem abriga ela. É um juiz de direito da vala comum, justiça estadual, que é alçado a juiz eleitoral junto com o promotor eleitoral. Então a gente sabe que existe uma certa eficiência ainda, infelizmente, e por isso também dá demora de tramitação de alguns processos. Mas eu vejo como válido, sim, ter esse controle de quem concorre ou não concorre, e os motivos de que são tirados, se já infringir a legislação eleitoral. O problema grande, o que nos preocupa é sempre essa demora, a morosidade. Se bem que nas últimas eleições que tivemos em 2016, a gente, aqui em Novo Hamburgo, tivemos uma certa celeridade, transcorreu dentro do período previsto, mas em outras cidades a gente vê que não é isso que acontece. Sim, nosso caso aqui em Novo Hamburgo específico é do ex-prefeito Ayrton. Isso, que poderia ter concorrido e os votos dele, ou seja, aqui houve celeridade. Sim, exatamente. No dia da eleição, ele os votos dele já foram considerados. Se me permite, com relação a esse assunto, sem entrar no caso específico, que eu não conheço bem, uma coisa que foi muito aplaudida pela população em geral foi a diminuição do tempo de campanha, para cerca de 45 a 50 dias. Nós tínhamos mais de 3 meses de campanha, de repente 45 a 50 dias. Agora, vocês imaginem, os telespectadores e eleitores, imaginem a Justiça Eleitoral ter que julgar todos os registros de candidatura em primeiro grau, em segundo grau e eventualmente em terceiro grau. Aí é óbvio que não vai ser julgado, mas pelo menos enfrentar todos os registros de candidatura que vão ser impugnados. Porque há uma série de motivos de impugnação, uma série de inelegibilidades e tal. Imagina julgar tudo isso em 45 dias e ao mesmo tempo estar controlando a propaganda e a campanha eleitoral.
Olha, o que se exigiu da Justiça Eleitoral é quase desumano. Então aí, tá demorando para julgar porque o pleito está se aproximando. Mas espera aí, se eu tenho 5 dias para impugnar, 7 dias para apresentar a defesa, 4 dias para o julgamento. Se o juiz obedecer todos os prazos, o julgamento vai ser em metade de setembro. E aí vai ter recurso em Porto Alegre. Então vejam, a nossa eleição ela tem umas incoerências que o legislador acabou causando e que acabam levando a essas inseguranças. Não é? Infelizmente, isso. Eu sou adepto de aumentar o tempo de campanha, ou fazer um pré-registro. Ou diminuição de alguns prazos ali específicos. Ou diminuição de prazos, alguma coisa tinha que ser feita com relação a isso. Mas nada mudou. Então nós vamos... Mas o que eu me refiro é a nível municipal aqui, nos municípios, nas juntas eleitorais, que também é precária a situação. Às vezes a gente tem 1 ou 2 servidores só. A nível estadual e nacional já muda um pouco, mas a nível municipal ainda é precário. E para o senhor, na sua opinião, também a questão do prazo de campanha de 45 dias é pouco ou é aceitável? Eu vejo como sendo pouco também. Ele poderia ser como era na regra anterior de 3 meses. Em que 90 dias. Exatamente. Será que as campanhas baratearam? Não, quanto a isso não muda nada. Não, mas é um dos fundamentos, foi baratear as campanhas. Será que elas baratearam? Quer dizer, será que a eleição incomoda tanto as pessoas? A eleição disturba? Se a eleição é ruim para o eleitor, é um problema muito sério, porque não existe democracia sem eleição. Aí quando se abordou aquela ideia daquele projeto de lei de unificar e ter eleição uma vez só a cada 5 anos para todos os cargos, muita gente aplaudiu. Então vejam, aplaudir a diminuição da eleição. A gente tem que ver a eleição como um espaço bom. Tem que ver, se não estamos vendo assim, temos que mudar e construir, porque a eleição é um momento de questionar. Depois no governo existe oposição, mas o momento de questionar forte, de bater na ideologia, em que o povo o dá a eleitoral. resposta é o processo. Claro, eleitoral. é o julgamento popular. Exato, exatamente do povo. Mas eu gostaria que o senhor me falasse um pouco das alterações, do que em 2016 aconteceu, que era previsto nas eleições municipais e que agora em 2020 não vão acontecer. Desde que fosse pontuado essas questões, coligações, coeficientes eleitorais, a gente pudesse tratar um pouco dessas questões de mudança. O que os eleitores e os candidatos vão notar de diferença entre a eleição de 16 e a de 20? Considerando que a de 18 não era para vereador e para prefeito, né? Então a de 18 é uma eleição nacional, uma eleição para governador, deputados. O que o eleitor vai ver diferente? Em termos de propaganda eleitoral, praticamente nada de diferente. 45 dias permanecem. 45 dias, permanece aquela propaganda bem restritiva, o adesivo de meio metro quadrado, a propaganda em carro pode, perfurite traseiro, Os cavaletes, os cavaletes continuam não podendo. Essa regra dos 45 dias já teve em 2016. Já ocorreu em 2016. Já vem sendo aplicada. Agora, há uma norma que é muito interessante para as eleições municipais e que eu acho que vai ser um diferencial, que é o carro de som na rua. O carro de som sozinho na rua não pode. E isso nas eleições municipais ele é muito usado. Talvez não tanto em Novo Hamburgo, mas nas cidades menores aqui da região, o carro de som isolado... Foi usado bastante aqui também. Sim. Mas para 20 não vai poder. Para 2020 não. Porque foi uma mudança de 17. Só pode em carreata. Em 2018 só podia se estivesse em carreata ou passeata o carro de som andando na rua. O isolado não poderia. Então essa pode ser um fator de propaganda que se altera. Mas as carreatas continuam permitidas? Sim, carreatas, passeatas. Então veremos mais carreatas do que o normal em 45 dias. Só não teremos o carro de som na rua andando sozinho. Sim. Ou se tivermos... Mas com carreata, 2 carros já são uma carreata. Bom, aí nós entramos na questão da interpretação. Interpretações, né? Tinha clientes que me ligavam em 2018 e diziam o seguinte, mas se for 2 pessoas caminhando, tem uma passeata e um carro de som. Tu interpreta assim, então vai. E às vezes a Justiça Eleitoral repreende o carro. Sim. Mas não são nas propagandas as grandes alterações. Sim. Também não vão ser na lei das inelegibilidades, tal. Isso mais ou menos, a ficha limpa é a mesma lei que está aí há horas. Está valendo.
O que nós vamos ter de alteração, do meu ponto de vista, são as questões, a maior alteração é a questão das coligações. Que essa é inédita, não, é da lei de 17, mas não foi aplicada em 17, porque o legislador em 17 disse, ó, acabaram as coligações nas eleições proporcionais. Ainda não vale para 18. Ou seja, vamos testar nos municípios. Vamos testar nos vereadores. Né? Na questão do legislador, sabe? Essa lei é muito interessante, porque ela busca ver o tamanho dos partidos de verdade. Então não tem mais aquela situação de um vereador ou um parlamento. E vai valer em 2022 para todo mundo. Inclusive deputados. Se não for alterado. Ah, sim. Sim. Porque isso pode alterar até o ano que vem. Perfeito. Mas a tendência é que vai valer para todo mundo em 2022, né? Então isso daí é uma grande mudança. Porque agora os partidos vão sozinhos. Então muitas vezes os partidos fazem... Para prefeito continuam valendo as coligações. Mas para vereador, partido tem que estar isolado. Muitas vezes os partidos faziam aquela coligação, dava tempo de TV para o prefeito e garantia que algum candidato bem votado dele pudesse entrar numa coligação. Agora não adianta. Agora todos os partidos vão ter que trabalhar para fazer um número de votos próximo ao coeficiente eleitoral. Não é necessário fazer o coeficiente eleitoral para entrar. Porque mesmo que não fizer o coeficiente eleitoral, disputa as sobras. Aqui em Novo Hamburgo, mais ou menos 9 mil votos fazia um vereador, não é isso? Na eleição de 2016, o coeficiente eleitoral foi de 9.096. Ou seja, para cada 9.096 elegia um vereador. Cada coligação. A coligação que fizesse 9.096 votos, elegia um vereador, automaticamente. 18.000, 2. 27.000, 3. Mas ninguém faz os números fechados, né? Os números fechados. Aí existe um cálculo bem complexo para sobras. Antigamente só participavam das sobras quem tivesse feito pelo menos um vereador. Agora, desde a última eleição, participam das sobras todos. Então, quem não fizer os 9 mil votos, ficar com 8, 7, 6, tem uma bela chance de incluir um vereador nas sobras. Mas qual é o grande desafio dos partidos agora? Claro que as pessoas têm que estar no partido porque elas concordam com a ideologia desse partido. Não porque é fácil se eleger por esse partido. E aqui eu não estou sendo sonhador ou utópico. Este é o espírito da democracia proporcional partidária. Então, se o sujeito está num partido, ele tem que fazer todo o trabalho possível para esse partido chegar perto dos 9 mil votos em Novo Hamburgo. Porque senão ele não vai ter como botar alguém. Talvez com 6 ou 7 mil consiga botar pelas sobras. Mas não vai mudar o cálculo do coeficiente? Não diminui esse coeficiente com relação à eleição passada? Pode diminuir ou aumentar, vai depender Não. do número A questão de votos válidos. das coligações não O coeficiente impacta. eu posso explicar o cálculo, porque é um cálculo simplérrimo. É o número de eleitores que votaram Votos efetivamente válidos. em um candidato, excluo votos brancos e nulos. É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. 200 mil votos válidos em Novo Hamburgo. 14 cadeiras. 140 mil votos válidos em Novo Hamburgo. 14 cadeiras. Coeficiente eleitoral, 10 mil votos. Então é um cálculo simples. Então eu tenho a cada... Porque o sistema é proporcional, veja. Então a cada 14 mil votos, a cada coeficiente eleitoral, aquele partido, aquela coligação que representam uma ideia em conjunto, colocam uma cadeira. Claro que como não vai dar o número exato, vai acabar sobrando. Das 14 cadeiras vão sobrar 3, 4, 5, que aí vão para um cálculo mais complicadinho, que divide coeficiente eleitoral mais um, coeficiente partidário e tal. Mas aí vai para um cálculo mais complicado e os melhores médias assumem. O que mudou na última eleição que vai valer agora é que vai participar deste segundo cálculo mesmo aqueles partidos que não fizeram 9 mil votos. Ou seja, não é necessário fazer o coeficiente eleitoral para entrar. Basta que tu chegue perto do coeficiente eleitoral. Então, o grande trabalho dos partidos é formar candidatos, uma lista de candidatos que chegue perto desses 9 mil votos. E aqui também fazer mais um parênteses, né? Porque vem uma coisa, vai outra, vem outra coisa. 30% dessa lista tem que ser de mulheres. Essas mulheres têm que ser candidatas sérias. A justiça eleitoral está de lupa.
Então ninguém mais pode achar que existe a possibilidade de candidatura laranja. O Ministério Público está de lupa, a sociedade está de lupa, a Justiça Eleitoral está de lupa. Então, dessa lista, é importante que pelo menos 30% de cada gênero, e que pela realidade histórica brasileira, o gênero que normalmente tem menos candidatos são as mulheres, 30% tem que ser mulheres. Então, comecem partidos e candidatos a trabalhar suas nominatas e comecem, sobretudo, a trabalhar as nominatas e as candidaturas femininas para preencher a cota de gênero. E a questão da cláusula de barreira? Não existe a cláusula de barreira? A cláusula de barreira existe, é uma questão, eu chamo de problema histórico no Brasil. Porque a cláusula de barreira poderia ter ajudado a solucionar muito dos nossos problemas eleitorais, se no texto original de 2002 ou 2003, se o professor puder me ajudar também, não me lembro bem, que foi considerado inconstitucional, o que essa cláusula de barreira dizia? Que quem não fizesse 5% nas eleições nacionais, sequer cadeira faria. A nossa cláusula agora é chamada cláusula de desempenho. Ela limita a participação e o recebimento de recursos públicos dos partidos que não fizerem esse mínimo constitucional de 5%. Agora, com toda a franqueza, é uma cláusula que tem sentido a nível nacional. A cláusula de desempenho nos moldes atuais. Não me parece que seja uma questão tão relevante nos municípios, mas pode discordar de mim se tu achar que tiver uma opinião diferente, porque eu não pensei nisso muito quanto a eleições municipais, tá? Não, mas voltando ali sobre partidos políticos ali, ter a ideologia, isso eu acho que se perdeu muito, e aí por isso que se trabalha hoje a qual partido eu vou conseguir fazer uma quantidade de votos se tenho possibilidade de conseguir uma cadeira. Até porque, e o que prova essa perda da ideologia, esse descrédito também com partidos políticos e a criação de tantos que a gente tem aí hoje, mas também é um princípio constitucional, o pluripartidarismo, né? É as candidaturas independentes, que a gente já tem no STF, processos, e teremos essa discussão e vamos enfrentar isso daqui algum tempo, que é essa situação. O pessoal a candidatura avulsa. Eu poder botar meu nome e concorrer sem um partido político. Não, é norma constitucional, eu tenho que ter um partido Existe uma emenda? político. É necessário uma emenda à Constituição para fazer essa alteração? Você sabe que, claro, seria necessário, mas vamos lá, naquele discurso de protagonismo judicial, o ministro Barroso chamou uma audiência pública que vai ter em dezembro para que a sociedade discuta. O IGAD pretende se inscrever nessa audiência pública para definir uma posição se o monopólio das candidaturas dos partidos agride a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ou não. O Congresso Nacional já debateu isso. Eu fui numa audiência pública, participei de uma audiência pública na CCJ, na Câmara dos Deputados, e tinha uns 20 parlamentares ali muito interessados na candidatura avulsas. Mas deu para ver, deu para ficar bem claro que não é uma pauta que vai andar no Congresso tão cedo, essa candidatura avulsa. Então, o Judiciário acabou pegando para si, o Judiciário, no caso, especificamente o STF, para ser mais preciso ainda o ministro Barroso, acabou pegando para si e foi votada já a repercussão geral do caso, ou seja, o Supremo vai enfrentar este assunto. É um caso do Rio de Janeiro em que um sujeito foi lá e pediu registro para concorrer a governador independente de partido. Ou a prefeito do Rio de Janeiro, já não me lembro. Mas vai haver essa votação e o Supremo vai analisar. Eu não acredito na viabilidade de êxito dessa ação sem uma autorização da Constituição. Agora, se um mérito tem essa discussão toda feita pelo ministro Barroso ao aceitar esse recurso, se há algum mérito é o de fazer nascer essa discussão. Porque é bom discutir isso. Sim. Tudo é bom discutir, porque os partidos também começam a repensar os seus problemas, as suas falhas, né? Sim, até porque uma candidatura independente também teria direito a um fundo eleitoral? Essas perguntas todas não vão ser respondidas por isso. E aí é onde se dá toda a discussão. Uma pergunta para vocês, começando pelo senhor diretor. Em 2016 foram eleitos 14 representantes aqui em Novo Hamburgo de 7 partidos. Hoje temos 6 partidos. Com a eleição de 2020, com o fim da coligação,
com o fim das coligações na proporcional, esse número de partidos pode aumentar, na opinião de vocês? Como também pode diminuir. Eu não me atrevo a fazer um Eu prognóstico. também não. Pode Essa é a provocação. tanto aumentar quanto diminuir. Eu não me atrevo, porque assim, ó, bom, 7 não é um número muito alto, mas pode ser um número alto num universo de 14. Então, proporcionalmente, até um número alto, né? Quer dizer... E hoje esse número é 6. Hoje esse número é 6 por alguma circunstância de troca partidária, Perfeito. algum caso concreto. Sim. Com o fim das coligações, os partidos vão ter o seu real tamanho. Então, dificilmente aquele partido que se une numa grande coligação para apresentar 1 ou 2 candidatos e quem sabe com isso conseguir uma cadeira, vai ter êxito. Então pode acontecer diversos fenômenos. Um deles é o da migração dos partidos. Aí a questão ideológica fica um pouco de lado, mas pessoas que estão em partidos pequenos, que dificilmente vão fazer os seus 5.000 votos com a sua lista partidária, o sujeito vai fazer 3.000 votos, mas o partido vai fazer 5. Esse sujeito, ou ele fica nesse partido e morre abraçado, ou ele tende a sair deste partido. Então ele reforça um partido maior. Então, há sim uma tendência de agrupamento em partidos mais fortes, nos partidos maiores, que tendem a conseguir os coeficientes. Então, não dá para arriscar o que vai acontecer, mas a nível de tendência, isso é uma probabilidade grande. Eu estava fazendo uma correção aqui. Em 2016 foram 8 partidos. Eu estava esquecendo do secretário de Saúde, Nasson Luciano, que se elegeu pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Se eu não me engano, acho que... Então são 8. Em 2016 foram eleitos 8 partidos. E se eu não me engano, tivemos entre 12 ou 13 coligações. 12 ou 13 coligações. Então, faz o e seguinte. tivemos aqui, Hoje pelo que eu me são 6 lembro, partidos, 1, porque o 2, secretário 3, estava 4, entre 4 ou 5 partidos que na eleição de 2016 já foram sem coligação. Foram só o partido mesmo. Então nós tivemos 17 concorrentes, por assim dizer, na proporcional. Exatamente. Né? O exercício a ser feito pelos partidos é o seguinte, claro que ele não é um exercício muito óbvio, porque a realidade pode mudar, mas o exercício a ser feito é o seguinte, o que os partidos têm que fazer é ver o seguinte, mesmo os que concorreram coligados, saindo da coligação, quantos votos os meus candidatos fizeram? Uhum. Com isso, eles conseguem fazer um exercício de, mais ou menos, se teriam feito, de fato, um vereador ou não, né? Bom, nós temos um intervalo, vamos fazer um pequeno intervalo para tomarmos água. Copos de vocês estão vazios, os copos estão vazios, o meu ainda está cheio. Mas nós vamos por um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fiquem conosco. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue.
Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Um novo serviço de divulgação de eventos e atividades está disponível no site da Câmara de Novo Hamburgo. A Agenda NH conta com parceria da comunidade para a inserção de atrações de interesse coletivo promovidas na cidade. Para inclusão de conteúdo, basta enviar e-mail com os dados completos para agendanh@câmaranh.rs.gov.br ou por meio do WhatsApp 51 99 388 0416. Acesse a programação no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Você poderá conferir também a Agenda NH no canal 16 da NET ou pelo Facebook. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação dos advogados David Amaral da Luz e Caetano Cuervo Lopumo. Bom, senhores, eu tenho uma questão que eu acho que não é minha, mas é uma questão de necessidade de informação pública, que é a questão da janela eleitoral. Isso impacta diretamente, né, na escolha do eleitor, porque o eleitor votou num determinado candidato que estava num partido e depois esse candidato pode estar em outro partido. Então, quando é que vai haver... Primeira pergunta, vai haver janela eleitoral? E se sim, quando ela abre? E o que impacta na vida, no caso, tanto do eleitor quanto do candidato? A janela eleitoral foi uma resposta da lei para uma decisão dada há mais tempo pela Justiça Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal de que os mandatos pertencem aos partidos. Mandato pertence ao partido. Aí começa toda aquela discussão, né? Se o cara trocar de partido, tem que ter justa causa. Se ele estiver perseguido, ele pode trocar. Se ele for expulso... Se ele for expulso, ele está liberado. Depende. Mas assim, a discussão é muito, muito grande na questão da saída do parlamentar do partido. Então, o que fez o legislador? Ele disse o seguinte, olha, no último, o mandato é do partido. Mas para desestimular essas trocas, no último ano de mandato, pode o parlamentar, 30 dias antes do prazo de filiação partidária, que é 6 meses, pode ele trocar de partido. Então, a linha do tempo é a seguinte: 6 meses antes da eleição eu tenho que estar afiliado ao partido que eu vou concorrer. 6 meses antes de 4 de outubro de 2020. Isso, Início de abril. Início de abril. Provavelmente dia 3 ou 4 de abril, está no calendário eleitoral, é o dia em que eu tenho que ter filiação partidária e domicílio eleitoral. Ou seja, a questão do domicílio eleitoral também segue a mesma o cidadão regra. pode trocar de cidade. Esse prazo, durante muito tempo, já foi 1 ano. Então, muita gente tem 1 ano em mente, mas não é mais, é 6 meses, tá? Se eu tenho meu título numa cidade, posso transferir 6 meses antes do Pode, E posso ser eleitor e candidato. E pode ser eleitor. E essa regra vem da mini-reforma eleitoral de 2015 e já foi aplicada nas eleições de 2016. Em 2016 já, desde Então, 2016 já estava essa regra. valendo. E o conceito de domicílio eleitoral, agora falando para o eleitor que está pensando em concorrer, mas não sabe bem, o conceito de domicílio eleitoral ele é muito amplo, viu? Não é o mesmo conceito de domicílio civil. Eu moro lá em Porto Alegre, na minha rua, com a minha família.
mas a minha esposa tem uma chácara em Santa Cruz do Sul. Então eu posso ter um domicílio eleitoral lá em Santa Cruz do Sul, porque tem interesses lá. E eu lecionei um tempo em Capão da Canoa. Leciono, trabalho em Capão da Canoa. Então eu posso também ter um domicílio eleitoral em Capão da Canoa, porque eu tenho interesse lá. Então o domicílio eleitoral é um pouco mais amplo. Então eu posso até os 6 meses antes trocar meu domicílio, pedir para trocar o meu título de eleitor e escolher um partido ou trocar de partido se eu não tiver. Então essa é a primeira linha do tempo. Isso vale para qualquer cidadão. Se o sujeito já for parlamentar, detentor de mandato eletivo e quiser trocar de partido, se ele fizer isso hoje e não tiver uma justa causa legal, ou seja, uma discriminação forte do partido dele, uma perseguição, ele perde o mandato. Então o que se fez? Se fez uma janela. 30 dias antes desse dia 3 ou 4 de abril, não tenho seguro, ele vai estar livre, é um salvo-conduto, que só vale para vereador nessa eleição, e daqui a 2 anos só vai valer para deputados estaduais e federais, não vai valer para vereador. É um salvo-conduto para essa troca. Então nós vamos ver uma dança de cadeiras em março deste ano em todos os municípios do país, incrível. E essa janela de 30 dias? 30 dias exatos. Eu tenho 30 dias. Nesses 30 dias, o que tem que acontecer? Eu tenho que levar uma carta de desfiliação para o presidente do meu partido atual. Sugere-se o protocolo disso na Justiça Eleitoral, para que não se diga que não se entregou, que não se recebeu. E se assina a ficha no novo partido. E ao assinar a ficha desse novo partido, pelo sistema da Justiça Eleitoral, é provável que nem precise esperar. Antigamente era só no lançamento das listas partidárias, na primeira quinzena de abril, que o nome iria. A partir de agora, o que tudo indica, o sistema vai ser automático. Então é desfiliar, comunicar ao juiz e se filiar ao novo partido e está feita a troca. Não se perde o mandato. E quantas vezes eu posso fazer essa troca? Por exemplo, eu tenho uma reunião no novo partido que me filiei. Nessa reunião, quebrei o pau, decidi, não gostei desse partido, vou trocar para outro. O bom dos jornalistas inteligentes é que eles conseguem pensar em situações que, embora pareçam fora da realidade, podem acontecer. E a lei não previu isso. Mas se eu estou nessa janela, eu vou te dar uma interpretação. Me parece que eu posso trocar mais de uma vez, não vou ver problema algum. Sim. Mas a lei o que disse? Olha, a troca não configura motivo de perda de mandato o parlamentar que trocar de partido. Aí tem quando sofrer discriminação, quando o partido mudar, ou quando nos 30 dias anteriores aos 6 meses da filiação partidária. Então, me parece que cabe... Poderia fazer. Poderia fazer. Outra questão, por exemplo, perfeito. Ali, agora, me lembrando disso, a resolução que trata da questão da infidelidade partidária, ele tem uma previsão ali, uma parte que diz a jurisprudência, isso aí já é jurisprudência também, e diz que aquele que trocou de partido, foi para outro partido, e logo em seguida saiu desse partido e foi para outro, esse segundo partido não tem o direito de pedir a cadeira não é dele, a cadeira é lá do primeiro, continua. Então já se teve essas discussões no tribunal em que o segundo partido, no que foi trocado por outro, correu dizendo, não, mas a cadeira é minha, a cadeira do partido ela é minha. Não, ela não é, ela é lá do originário, de onde ele saiu a primeira vez. Esse que teria a condição de pleitear. Mas como aqui é um salvo-conduto... Só que aqui a gente está debatendo dentro da janela. Então, dentro da janela... A janela é um salvo-conduto aqui, ó. Poderia trocar mais de uma vez. É um passaporte diplomático. Tu entra livre. E tem uma outra questão. Por exemplo, o vereador de Campo Bom, ele abre o período de janela e ele resolve ser candidato em Novo Hamburgo. Ele, trocando o domicílio eleitoral 6 meses antes do pleito, ele perde o mandato dele em Campo Bom, sendo aqui o candidato a vereador em Novo Hamburgo? Eu não conheço a lei orgânica de Campo Bom, mas provavelmente perde o mandato dele. Não tem sentido, não tem lógica constitucional eu permitir que alguém seja vereador onde não tem domicílio eleitoral. Tá? Então não... Mas ele troca, ele vai trocar, sair Ele vai trocar, exatamente, vai continuar vereador lá.
Ele então pode precisa- concorrer aqui, Aham. mas ele vai provavelmente Vai ter que renunciar ao mandato dele lá. Porque não existe uma lógica que permita que eu seja vereador de uma cidade Sem domicílio eleitoral tendo nessa cidade. domicílio eleitoral na outra. Perfeito. Então, Tu não tem interesse. eu não não tem sei, mais interesse naquela cidade. eu não sei nem te dar a base legal. Eu teria que construir essa base legal, mas já de um ponto de vista, acho que do direito constitucional, a gente consegue pensar que não teria nenhuma lógica. Bom, vamos entrar na questão da imunidade parlamentar. Ou o senhor tem alguma outra comentário a falar sobre a questão das eleições? Claro que, como as eleições estão próximas, o eleitor também tem muitas dúvidas, né, o nosso telespectador. Mas a gente pode avançar um pouco e tratar agora da questão da imunidade parlamentar. O que é a imunidade parlamentar, de fato? Para que ela serve? Existe mais de um tipo de imunidade parlamentar. Se fala de imunidade formal, imunidade material. A imunidade parlamentar visa proteger o representante do povo. Aí é o seguinte, ela é muito confundida com privilégio. Ela não tem nada a ver com privilégio. Ela é uma garantia do cidadão, saber que o seu representante, uma vez eleito, vai poder exercer o seu mandato nas condições em que for necessário. Então, por isso, por exemplo, existem regras que foram recentemente discutidas, por exemplo, no Senado, a questão da prisão de um senador, que se não for em flagrante vai ter que ser homologada pelo próprio Senado. Isso se discutiu, isso é uma espécie de imunidade. Mas a mais tradicional que a gente tem é a de voz e pensamento, né? Então, existem dois preceitos na Constituição que falam disso. Um vinculado aos deputados e senadores federais, e senadores, e o outro vinculado aos vereadores, lá no artigo 29 que fala dos vereadores. É diferenciada É diferenciado o texto, tá? A imunidade a imunidade do parlamentar federal é uma inviolabilidade à voz, pensamento. Ela tem uma conotação muito ampla. Tá? É o objetivo de realmente permitir que o sujeito não tenha nenhum medo de dizer aquilo que ele quer dizer naquele espaço que é para debate. Então, aí nós temos situações em que se discutiu isso, quando o Bolsonaro saudou um torturador na hora do voto, quer dizer, então é apologia, tortura. Está dentro da imunidade. Está dentro da imunidade. O preço da democracia, às vezes, é lutar, inclusive, contra questões cujo nível de democracia sejam contestáveis. Daqui a pouco eu vou defender nazismo. Eu não sei se a imunidade parlamentar pode ir tão longe, porque nenhum direito é absoluto, não é? Sim. A nível local, a Constituição diz que a imunidade parlamentar, ela ocorre só no seu município. Claro, se tu é vereador, tu não tem para que ter imunidade parlamentar em outro município. Então é no teu município e no exercício do teu mandato. E este exercício do mandato se refere além da Câmara? Sim. O exercício do mandato Digo, essa imunidade. É, Falando na questão da imunidade. Vamos lá, é uma cláusula daquelas que a gente chama de aberta. Então, nós vamos ter interpretações diferentes. Se ele vai numa rádio, por exemplo... Mas se ele vai numa rádio discutir política, debater com outro adversário político dele, os debates vão ser acirrados e, eventualmente, podem baixar um pouco o nível, mas o Supremo, inclusive, tem dito que isso faz parte. O sujeito disse algo que eu jamais diria. Isso foi em uma entrevista. Está dentro do debate parlamentar, porque tu está falando também, não é? Claro que o caso mais clássico da atividade parlamentar é aquela em plenário. Mas o parlamentar não está só dentro do plenário. Tanto é que o Constituinte usou a terminologia circunscrição eleitoral. Tá? O que a gente poderia, daqui a pouco, fazer um exercício retórico é se 2 parlamentares de Porto Alegre estiverem discutindo em Novo Hamburgo. Aí entra aquelas discussões mais ad absurdum, mas dentro da circunscrição
ele tem o direito de falar. Isso protege tudo? Não, não protege tudo. Existem alguns limites, mas esses limites, assim, ó, eles são mínimos. Tem um caso até aqui, eu vou contar, porque é um caso público aqui de Novo Hamburgo, em que um debate de rádio, mais de alguns anos atrás, um parlamentar chamou outro de assassino. O juiz condenou. Se tu matou uma pessoa, tu é assassino. Não tem nenhuma condenação por isso. Isso é um absurdo. Houve uma condenação. O sujeito no ar, não há debate parlamentar que justifique baixar o nível a este ponto. Agora, debates acalorados se permite, inclusive, tem precedente do Supremo Tribunal Federal, de ofensas pessoais em plenário, em que os ministros disseram, bom, num plenário as ofensas começam a baixar o nível, são pessoais, são agressivas, mas vamos lá, nós estamos num ambiente que está se discutindo um fato, uma lei, uma norma, lá dentro do plenário, então, a defesa do direito de palavra ela é muito mais ampla. Muito mais ampla. Diretor, sua posição sobre também essa questão de direito à imunidade parlamentar? Eu não vejo ela como sendo um privilégio, um benefício, até porque eu também tenho a visão de que a imunidade ela serve para que o vereador possa expor o seu pensamento, aquilo que ele pensa, sua posição, a sua ideia de forma geral, aberta, sem ter um medo de uma represália ou de alguém tentar lhe processar, enquanto ele está no exercício da vereança, como parlamentar, e respeitando os limites da circunscrição do município, que é o que prevê a Constituição. Porque ele representa o povo, ele está lá eleito democraticamente para debater, defender interesses da comunidade e ele tem que ter essa liberdade para poder expressar e dizer o que ele quer na defesa dos interesses. Então eu não vejo como sendo um privilégio, vejo como sendo correto ter essa segurança como parlamentar, só que, como bem disse o Dr. Caetano, a nível municipal ela se restringe. Até a jurisprudência, as decisões dos tribunais são de que o vereador tem imunidade material, diferente dos senadores e deputados teria formal. Então muda um pouco algumas coisas. Então, e nada impede do campo que ele tem essa proteção quanto processos em se discutir, onde ele pode invocar a imunidade parlamentar no processo, mas dentro da casa política ele responder por quebra de decoro. Isso também pode acontecer. E aí a gente parte para o campo da decisão política. E aí são decisões políticas da casa e não o campo do judicial. Exatamente, esta é a pergunta. A questão agora, o gancho é, aproveitar esse gancho imunidade parlamentar e decoro parlamentar. Ou a falta do decoro parlamentar. Como é que se equilibra isso? Até que ponto um vai e atinge, né, a base do outro? Normalmente, a imunidade parlamentar se discute em casos de indenização e polícia. Quer dizer, o Bolsonaro... Coitado do Bolsonaro, tô falando dele de novo, mas aquele é bom de exemplo. Ele é bom porque ele fala bastante, né? Ele até se orgulha disso. Bolsonaro teve uma discussão com a Maria do Rosário. Aquele caso se debateu imunidade parlamentar demais. E houve até, me parece, um avanço na interpretação do Supremo que chegou, me parece, a condenar o Bolsonaro. Sim. Houve uma condenação do Bolsonaro, quer dizer, tu não estava imune ali, tu não estava numa discussão parlamentar, não tem nada a ver com o exercício do mandato, ali tu agrediu por agredir, foi a crítica pela crítica, etc e tal. Bom, aí ele argumentava que não, a gente estava discutindo um caso específico de violência e tu defendeu um estuprador, tal, cada um tinha os seus argumentos. Mas ali houve uma condenação, houve um avanço. No exemplo que eu dei, o caso se resolveu em indenização. Vai pagar uma indenização de, não me lembro o valor, 15, 20 mil reais. Então, mas existem as discussões dentro do parlamento. Dentro do parlamento se resolve pelas regras do seu Conselho de Ética. Em geral, o judiciário não tende a entrar no mérito das decisões parlamentares. Que são decisões políticas. Que são políticas. Mas os juízes já fizeram isso muitas vezes quando viram abuso das decisões políticas, inclusive entrando no direito material,
como num caso de um precedente famoso do Supremo Tribunal Federal, em que se discutiu imunidade parlamentar e que se alargou bastante a imunidade parlamentar dos vereadores, onde as ofensas tinham sido de baixo calão entre 2 vereadores. Eu não me lembro do nível de ofensa, e nem a citaria aqui, porque eles nem tiveram coragem de citar no julgamento, mas que se aceitou, que se disse, olha, aí um deles foi cassado, né, e entrou na justiça e acabou ganhando mandado de volta. Porque, olha, o espaço do debate, não falaria nesse tom, não votaria em quem fala nesse tom, abomino isso e tal, mas é um espaço que pode gerar esse tipo de discussão acalorada. Diretor. Eu concordo com o Dr. Caetano que deve existir também a parte da decisão política, né? Até porque estamos numa casa política, existe Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores, e decisões políticas devem ser resolvidas nesse fórum, nessa seara, porque temos a divisão dos poderes, né? A tripartição dos poderes legislativo, executivo e judiciário, nenhum interfere no outro, salvo quando houver excessos. Então, em casos de excesso, em que alguém... Aí sim eu vejo correto, mas é para isso que existe o Conselho de Ética, para avaliar a quebra de decoro, e aí a gente parte para o campo da decisão política. E então são 2 questões no campo da imunidade parlamentar, que a gente também deve sempre avaliar bem. Ela abrange na questão do judiciário, na defesa que eu vou ter lá fora, em questão de indenizações e responsabilidade penal, mas também abre uma outra via e tem uma decisão também no campo político. Bom, o nosso programa, pelo adiantado da hora, está assim, caminhando para o final. Gostaria, então, que o senhor fizesse, se tivesse mais alguma observação, fizesse agora nas suas considerações finais. Mestre Dr. Caetano. Não, eu reitero o agradecimento do convite e para estar aqui hoje, e quero aproveitar e convidá-los, a vocês, a toda a comunidade de Novo Hamburgo, para os dias 28 e 29 de novembro, o IGAD, junto com a EGE, Escola Judicial Eleitoral do TRE, e com a ESA, Escola Superior de Advocacia da OAB, nós vamos organizar um simpósio de direito eleitoral com grandes nomes do direito eleitoral brasileiro, quinta e sexta-feira, durante o dia inteiro. Então, ali é só entrar na página do IGAD, no Facebook, IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Ali já tem os primeiros detalhes, em breve estaremos lançando. E é uma bela oportunidade para quem, então, quiser fazer discussões como essa, em nível de profundidade muito mais avançado e ouvindo especialistas do país inteiro. Reitero o agradecimento. Nós vamos pôr depois na transmissão no Facebook o link. Excelente, muito obrigado. Perfeito. Dr. David, obrigado pela participação. Suas considerações finais. Agradeço a participação no programa. Novamente agradeço o Dr. Caetano por ter aceito o convite, ter vindo até a nossa casa. Vindo da capital, visitar vindo da nós capital, do nos interior. visitar e nos prestigiar com essa, eu posso dizer, uma aula aí esclarecendo as nossas dúvidas. Muito obrigado. Perfeito. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do advogado e diretor-geral da Câmara de Novo Hamburgo, David Amaral da Luz, e do advogado e presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, Caetano Cuervo Lopumo. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você também pode nos acompanhar pelo canal da TV Câmara no YouTube e na nossa página no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.